Pessoal, boa noite, né? Boa noite. Vamos dar andamento agora à nossa oportunidade, ao nosso evento. Agora nós temos uma carta que é muito importante, né, para a Associação Keynesiana Brasileira, porque ela leva o nome dos nossos patronos, né? Um dos economistas pós-keynesianos mais importantes do mundo, que é a Cátedra Fernando Cardim de Carvalho. Este ano, nós teremos uma apresentação, será desenvolvida pela professora Ana Rosa de Mendonça, da Unicamp, Instituto de Economia da Unicamp. O título da apresentação é Aspectos do Financiamento da Transição Climática. Eu convido a professora Ana Rosa para ela tomar o espaço dela no púlpito ou na mesa. Está bem, fique à vontade, professor. Esse aqui. Pode colocar os mais. Economia keynesiana, uma economia posse, né, no nosso queremos ter ideia da economia apenas sempre estar dentro da avaliação de nível. Então, aqui, pessoas aqui, Também estou do novo corresponde. Alunos e ex-alunos. Não pode vir? Alunos de graduação, de pós, de produção docente, alunos de graduação de pós. Foi um esforço enorme colocar, fazer acontecer aquele momento da associação. A criação da associação. Acho que era muito enorme até hoje. Eu aqui estou tentando encontrar parceiros daquela época e não encontraram. Ali eu estou vendo Paulo, mas a Laura está exatamente lá no criador, mas foi um momento bastante interessante, bastante intenso. E, de alguma forma, desde então, já tive algumas participações, né, nos encontros. Primeiro fui da diretoria nas duas primeiras gestões, e depois foram inúmeras comissões científicas, né? Mas eu tentei resgatar a história e não consegui. Mas isso significa a forma como a JB, a importância de participação nessa associação.
Então, muito feliz de estar aqui nesse momento. Por fim, ainda justificando o tema do congresso, essa coisa da necessidade de transformações em políticas para a educação é fundamental. O que eu tenho percebido, minha fala vai um pouco nesse sentido, a nossa agenda de pesquisa, nós temos vários temas, foi inundada pelas preocupações e a necessidade de enfrentamento desse desafio colossal que nossa geração está vivendo. E é a necessidade é tão premente que ela pode, não enfrentamento agrupado, pode significar extinção do que a gente faz aqui. Então, é muito, muito bem-vindo isso. E, por fim, última justificativa é na cátedra Fernando que a gente já dá, que é uma referência, acho que para todos nós. A ideia original de criação da cadeia é uma referência para o nosso caminho, sobretudo para o autor, mas muitos depoimentos de pessoas que tiveram convívio pessoal com ele, relatam uma pessoa interessante, grandiosa. Então, é muito gratificante ter se encontrado para falar nesse momento, essa parte da gente. Bom, então, termino aqui meus agradecimentos, volto a agradecer ao Hugo e ao Anderson. Bom, continuando, a história me pegou num trânsito no aeroporto, e eu fiquei muito feliz quando a gente começa a pensar o que falarei, na verdade, o que falarei, nesse tempo. E aí acabou que fui influenciada por um evento grande que aconteceu no Instituto de Economia também sobre transição climática. Eu fiz uma formação de uma apresentação bem genérica de algumas questões que fazem parte da minha rede de pesquisas ou da minha agenda de pesquisa há bastante tempo, e que nesse momento têm se voltado, elas têm um comportamento e elas têm se voltado, essa agenda tem se voltado para o enfrentamento da crise climática, a reflexão sobre o enfrentamento da crise climática. Então, seria um presente que vão ter essa apresentação. Vou primeiro falar dela para depois fazer, tá? Vou preparar. Quase, na minha época, a gente dizia assim, os próximos capítulos. Hoje eles podem. Então, a primeira coisa, ao meu ver, é central, a ideia de sempre pensando em financiamento, o papel que o sistema financeiro tem, o papel sistêmico que o sistema financeiro tem. E dentro dessa agenda de pensar o sistema financeiro, ocupa um lugar muito grande na pesquisa a discussão de regulação. E a discussão de regulação, aquilo que é a regulação preferencial, que é aquela regulação fortemente amparada e voltada pela busca da estabilidade financeira, que nasceu, aparece, evidentemente, ganhou um corpo importante na crise financeira internacional, mas também a regulação que não está necessariamente voltada para a questão da estabilidade financeira, mas que está voltada para a ideia de financiamento. E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar como é que eu apoio essas ideias na contribuição do INSS, na discussão que o INSS faz sobre desenvolvimento de capital e estabilidade do meio. Capital e estabilidade do meio de pagamento, eu lavo isso da estabilidade financeira. Porque quando se fala em regulação, em geral, você está falando, só se referindo à regulação financeira. Os mecanismos regulatórios, normativos, que de alguma forma implicam a indução, estímulo, às vezes, imposição de obrigação de crédito, muito questionadas pela visão mais ampla, mais geral,
critica, questiona os mecanismos que não refletem o posicionamento dos agentes privados constituintes. Então, isso, ao meu ver, a importância dessa tipo de regulação, que vamos começar a chamar agora de credit guidance, aqui na nossa institucionalidade é muito chamado de direcionamento de crédito, né? Será que intenção a gente deu um credit guidance? É fundamental. E até teve uma aluna que hoje veio falar comigo, de Moçambique, a Miriam Picciolone. Ela veio conversar sobre regulação prudencial. A meu ver, a ideia de regulação prudencial, nesses moldes à da ideia, ela significa uma crença no comportamento otimizador das instituições financeiras e, a parte desse comportamento otimizador, as decisões que ela vem a tomar e os resultados dessas decisões que são sistêmicas na discussão financeira. Então, a regulação fala, se você tiver segundo, seguir uma série de mecanismos que garantam a sua segurança, você irá fazer isso. É fundamental a gente pensar em mecanismos de regulação que possam significar a indução do crédito por meio do crédito, por meio do financiamento, que as instituições financeiras geram um papel sistêmico nas economias. Bom, então, esse é o primeiro elemento da discussão. O segundo elemento que não está diretamente relacionado com isso, e obviamente muito estimulada pela experiência brasileira, tocada pela experiência brasileira, da existência de um sistema público de financiamento. Pode, as conclusões da apresentação, potencializa a existência de regras de prioridade diante da ausência de mecanismos de financiamento público ou de um sistema público de financiamento são potencializadas. Sistema, por exemplo, a gente precisa outra de potencialização de efeitos dados os desafios colocados. Então, esses dois elementos, regulação e sistema público de financiamento, têm feito parte da agenda e, de alguma forma, hoje, então, estamos fazendo as mediações para pensar em que medida essa discussão, esses elementos podem ajudar, podem contribuir para o Bom, quando a gente começou a discutir essa coisa do enfrentamento com a climática, era muito pelo a ideia da transição verde. Hoje a questão é muito nova, a gente já está no olho do furacão. Então, a questão não é só a transição, é mitigar, é adaptar. Mecanismos de financiamento. Os econômicos têm se fragilizado de forma mais importante para as mudanças climáticas. Tá? Então, a ideia aqui é que esse é um esforço colossal, precisa de um volume enorme de recursos que tem que ser distribuído de todos os tempos. Então, essa foi a minha introdução, gente. Passa. Acho que eles Depois, uma discussão muito rápida de regulação, que essa ideia de regulação voltada para a estabilidade, de regulação provincial e desenvolvimento para E depois eu vou para experiências que a gente está chamando de credit guidance, experiências históricas e recentes. Só lembrando que essas
eu vou olhar mais de perto a ideia de gravidade. Por favor. Então, a ideia aqui é só lembrar a emergência que a gente vive nesse momento. Então, tem um crescente reconhecimento da gravidade da crise que nós vivemos, que tem que ser enfrentado. Esse enfrentamento passa pela disponibilização de recursos. Esse é um tema central, é uma questão central para pensar a transição, pensar o enfrentamento da crise. E hoje você assiste uma arquitetura financeira internacional que tem se mostrado pouco capaz de fornecer um tipo de financiamento. Eu vou já mostrar os dados que estão. Existe uma dependência importante do financiamento privado, e, mais uma vez, força colossal, muito fácil de dados. Mas a ideia, hoje, a importância dos assuntos da pesquisa dos privados, ela é muito grande. E o que leva, na verdade, a várias peculiaridades e em muitas situações de enfrentamento não muito eficiente da situação. De qualquer forma, o gap de financiamento é expressivo, para colocar isso em dados, tá? Existe insuficiência de financiamento estável, de longo prazo, abaixo. Então, quando eu estou falando de financiamento, eu estou falando em geral, né? Eu vou chegar. A ideia aqui é olhar um pedacinho dessa discussão, que é aquela que passa por bancos de desenvolvimento sobre bancos públicos. Não desenvolvimento, mas o gap é colossal. Vou mostrar, o próximo gráfico vai abrir um pouquinho mais. Você pode passar o próximo slide, por favor? Isso. Então, essa é um quadro de várias estimativas de quanto custará atingir o net zero até 2050. Então, a ideia é que a gente tem estimativas mais conservadoras, e também na estimativa naquele indicador que está sendo encontrado, aqui por essas informações, vão de 3,5%, de 3,5% a 9,8%. Tem algumas estimativas que apontam 12 trilhões de dólares anuais necessários para o net zero até 2050. Ou seja, um esforço sem precedentes. E eu aparei no existe um gap, o que a gente vê, já vou mostrar esses dados, é um crescimento muito voltado, o último dado que eu tenho é 22 é somatória de recursos, de 21 recursos para financiamento, tanto do Estado, tanto públicos quanto privados, chegaram a 1,4 trilhão. Ou seja, mesmo depois do esforço do atingir de saldo, 2023 não tem, ainda a distância para aquilo que é necessário ou não deixar de ver. Pode ir para o próximo. Os sócios importantes, necessidade importante de recursos da energia limpa, aquilo que eu tinha falado, os recursos devem ter setores público-privados, os sistemas financeiros, em conjunto, a combinação de instituições financeiras, de mercados financeiros e autoridades reguladoras, tem que se organizar, mas de uma forma mais efetiva para isso. Então, lembrando dessa combinação, todas as financeiras, instituições, mercados e autoridades, elas não são só impulsionadoras, utilizadoras da normalização de pontos, mas muitas delas são criadoras de recursos que podem financiar investimentos capazes de amanhar esse contexto que está evidenciado nesse momento. Então, mais uma vez, recursos são necessários não só para a transição, mas também para a mitigação da impactação. Então, o grande desafio, isso apareceu também na sessão da qual
não só financiar setores e atividades deles, mas também deixar de financiar setores e atividades deles. Mas antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de destacar uma coisa que me chamou muita atenção nessa sessão da qual eu participei, e que eu percebi que acontece também, está acontecendo e vai acontecer nas próximas. Porque não estou muito geral. Alguns ensinam lá, estamos por dados, não estão dados, dados de financiamento. Mas o que a gente está vendo nas sessões é como é que essa questão tem mobilizado a pesquisa dos participantes da cadeia e, sobretudo, dos estudantes de pós-graduação especiais em educação. Então, todo mundo mas tem, obviamente, N pesquisas que têm sido desenvolvidas nesse sentido e há uma necessidade de mais pesquisa. Então, é um gap muito importante. Então, pode ir para o próximo, por favor. Então, aqui, eu vou falar do keynesiano e esquema. Essa preocupação com a regulação, para além da ideia de estabilidade financeira, da ideia de ter que haver regulação para forçar que as instituições financeiras cumpram o papel do sistema fiscal, nós temos gerando renda, gerando movimento econômico, por essa preocupação. E óbvio, gente, essa preocupação foi instada pela realidade que a gente vive na institucionalidade brasileira. Ao mesmo tempo que o Banco Central adota as ideias, a coisa das ideias, como elemento central da regulação comercial, a gente tem ainda sobrevive um sistema importante de direcionamento de crédito que reflete essa ideia de regulação para, de alguma forma, estimular, impor, as limitações em torno da financiamento da economia. Então, essa visão global reflete a leitura da economia brasileira, da institucionalidade brasileira. E, na verdade, onde eu encontro um respaldo conceitual para pensar essa questão, é isso, que nos apresenta que o sistema financeiro ele tem que servir a dois mestres, de masters. Um master, essa ideia de estabilidade, e o outro master, que é a ideia de desenvolvimento do capital, do financiamento do desenvolvimento. Esse é o papel que cabe aos sistemas financeiros. Não só atuar no sentido de garantir estabilidade, sobretudo de tal no meio de pagamento, como eu falei para vocês, uma larga ideia de estabilidade financeira, mas também para garantir o financiamento que promove o desenvolvimento. É óbvio que hoje a gente tem que pensar no desenvolvimento de capital sustentável, que inclusive pode, exige mediações importantes, quando a gente olha para uma consistência de desenvolvimento de capital. Bom, então a gente tem que ter um serviço, um sistema para servir esses dois mestres, que seja capaz de financiar e, ao mesmo tempo, sustentar um sistema rede de pagamentos e de créditos, que elas podem ser contraditórias. Então, eu estou aqui já começando, de uma forma mais geral, pensando na ideia de financiamento. Agora, a ideia já está regulação e financiamento. Ela já está se estreitando para a ideia de regulação e financiamento bancário. Então, o objeto aqui é financiamento bancário, crédito bancário. Por favor, próximo. Bom, então, na verdade, esse slide ele aponta essa leitura que você faz na discussão dos masters, obviamente já puxando para a ideia do desenvolvimento estatal. E até justifico por quê. Quando a gente está pensando em finanças enfrentamento da crise, o que a gente vê na reação das autoridades reguladoras, dos bancos centrais, é um avanço muito importante, muito grande, na discussão de estabilidade financeira. Longeva a discussão da incorporação dos riscos nos arcabouços regulatórios. A regulação prudencial já é muito amparada na discussão de riscos da ciência de capital, para garantir o enfrentamento de situações de risco. Isso já vem sendo amplamente incorporado e discutido no âmbito internacional. Como fazer isso? Então, vários testes de estresse. Então, a ideia dos desafios colocados
pela crise climática. A atividade financeira, de alguma forma, já tem sido enfrentada de forma olhar, sobretudo, olhar que nos interessa, mas a gente tem só desenvolvimento a partir do comportamento da existência de uma institucionalidade de bancos, tá? Que afeta os demais. Então, pode passar para o próximo. E a ideia aqui, gente, isso é importante, né? A ideia é de uma regulação que isso é importante de forma geral e também importante quando a gente pensa na crise. Pensar no arcabouço regulatório que não simplesmente reaja ao movimento das estruturas financeiras. Pensar em um arcabouço regulatório que imponha, que direcione a presença de um determinado desenho de estrutura financeira. Isso já aconteceu quando a gente olha para a história estadunidense, quando a gente pensa no Glass-Steagall, que é a regulação lá nos anos 30, ela tinha uma preocupação com estabilidade, mas ela também impõe um determinado desenho, uma determinada estrutura financeira. E hoje, né, esse grande navio que está por trás da regulação prudencial adotada um grande número de países, acredito que todos aqueles que têm um sistema financeiro, não é uma regulação que é brasileira, não é uma regulação que impõe estrutura. Ela é uma regulação que se adapta aos movimentos de mercado. Então, isso já significa problemas quando a gente está pensando não só na estabilidade, mas quando a gente também está pensando no desenvolvimento do capital. Então, uma regulação, abrindo uma sentido bem nesse ano, que de alguma forma, se não é capaz de extirpar a fragilidade financeira, que pode se transformar em estabilidade, pode se transformar em crise, é uma regulação que tende a atenuar e enfrentar de uma forma e, sobretudo, que a gente está na fala disso, a ideia de que os regimes regulatórios, eles não são eternos, né? Os regimes regulatórios têm que estar sempre preocupados, não simplesmente em reagir, mas ter clareza de qual é o espaço, qual é a natureza do sistema financeiro, e aí a gente pode. Bom, podemos ir para o próximo. Então, regulação, desenvolvimento bacana, financiamento ainda são importantes quando a gente pensa em financiamento. Então, esses dados do BRS apontam que, quando a gente pega crédito de instituições financeiras em geral, no setor não financeiro privado, então, seu estoque de 2024. Então, tinha um volume de 148 trilhões de dólares. Bom, desse todo, quase 90, mais de 90 são créditos concedidos pelo banco. Não estou falando crédito para encartamento da dívida, tá? Crédito em geral, ou seja, o sistema bancário ainda ocupa um papel importante na concessão de crédito. E aqui eu não estou lidando, acho que é legal ficar atento a isso, não estou lidando com ativos da concessão do sistema, eu estou preocupado com o papel dessas instituições na concessão de crédito, de perdão. São 40 sistemas que eles colocam na nossa linha. Então, são economias, só que em economias periféricas, o papel do crédito é ainda maior. Esse dado foi um dado que consegui apresentar, me colocando nas caixinhas, a ideia de que as instituições bancárias destinam 5% ou menos de sua carteira de crédito a projetos relacionados ao mercado mundial. Esse é um volume muito grande, mas uma parcela ainda pequena destinada a operações, ao financiamento de operações ligadas a projetos relacionados ao o próximo, por favor. Tomara que vocês se animem com esses dados, gente. Eu me animei bastante quando eu encontrei.
Então, o que esses dados mostram? Então, são primeiro dados, são organizados por essa Global Landscape of Climate Finance, 2022. Esses dados eu sei que estão atualizados para 2023, mas eu não consegui acessar. O que a gente vê em relação a esses fluxos de financiamento climático do planeta? Quando a gente olha de 2017 para 2022, um crescimento importante, são dados anuais. 680 para 1,4 bilhões. Então, qual que era a demanda? A demanda era uma situação mais conservadora, 3,5 bilhões. A gente vê, depois desse esforço, a gente continuou os dados sobre 2020, mas 2020, 2022, eles vão crescendo mais ainda uma marca menor. Quando a gente olha público e privado, a gente vê o volume de públicos ainda é maior do que os privados, mas há um volume muito grande de recursos concedidos por instituições das suas diferentes naturezas, ou seja, recursos privados. E quando a gente vê, me chama muita atenção essa informação, quando a gente vê os bancos, instituições financeiras como estamos com péssimo, bastante importante quando a gente olha os bancos privados. Eu até houve uma questão sobre fundos na mesa que eu participei, que eles não são muito importantes. E aí, quando a gente olha os fundos são um pouquinho maiores, a gente vê governos, um volume enorme, fundos públicos, mas o que chama muito a atenção é a participação das instituições financeiras multilaterais, mas, sobretudo, as instituições financeiras de desenvolvimento nacional. Então, elas são responsáveis pelo crescimento muito importante do mas elas são responsáveis por uma parcela bastante relevante desse setor. Um dos motes, um dos movimentos tem se dado também dos bancos de desenvolvimento. E aqui esses dados mostram aquilo que a gente já viu numa parte da literatura. Não simplesmente os movimentos laterais dos bancos domésticos, que tem um papel, não domésticos, mas tem um papel importante nisso. E a última informação, gente, são as instituições financeiras estatais. Então, são os bancos públicos, não bancos de desenvolvimento. Tem ainda uma parcela, crescente, uma parcela crescente, mas ainda pequena, e também é pensado o que pode ser feito para catapultar, para mobilizar, para estimular mais esse conjunto. Então, por favor, o próximo. Então, de novo, agora eu vou. Mais uma vez, gente. Esses dados são dados muito gerais e agregados. A partir de cada dado, de cada segundo, muita pesquisa pode ser. Então, vou continuar olhando. Vamos desenvolvendo, nós vamos começando a desenvolver. Ou seja, fechando um pouco a amostra, mas ainda não temos. Essa mesma pesquisa, essas são informações dessa base, chamada Trend Focus, infelizmente eu não posso acessar, esse texto do Mauá, o que ela conta? Existem, hoje, 1.115 bancos públicos e instituições financeiras em todo o mundo. Bastante. Dentro dessa amostra, gente, o que elas são responsáveis por superior de valor de dentro dessa amostra, o que eles estão chamando de bancos públicos e instituições financeiras? Bancos de desenvolvimento, bancos comerciais e bancos universais, mas também no quantitativo, bancos centrais e agências tecnológicas. Eu vou continuar esses três itens, tá? Então, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais e bancos universais. Então, os bancos de desenvolvimento nacionais, são atualmente conhecidas. Então, eles são atores centrais, eles, em geral, dependem do elevado volume de ativos, pelo financiamento de projetos sustentáveis,
Eles têm um papel privilegiado para o desenho, planejamento e ordenamento de projetos sustentáveis, desconhecem a realidade de mercados locais, regionais e nacionais, eles têm uma capacidade de mobilização de recursos públicos e privados, nacionais e internacionais, eles lidam com prazo mais longo, mas, né, então, até agora, a gente está pensando no papel dessas instituições para o financiamento. A gente também pode pensar na coordenação e organização desses investimentos. Para além da mobilização de recursos, mas tem uma capacidade de se conhecem, eles podem ter eles conhecem as realidades econômicas, eles podem ter na sua carteira um conjunto de possibilidades de investimento e eles têm deveriam ter, sabe como é que isso é uma luta constante entre a institucionalidade brasileira, uma relação direta com as devem ser braços da realização de política financeira. E aqui, não pensando na política financeira em geral, mas pensando na política financeira para o enfrentamento da crise climática e também de uma forma justa. Bom, eles podem estabelecer metas de desenvolvimento sustentável, porque eles é mais amplamente assim, é mais amplamente conhecida. A gente viu pelos dados o papel que eles vêm ocupando. E mais, existe um outro desafio importante que se coloca hoje nas instituições nacionais, mas um grande desafio que se coloca, os problemas eles são globais, né? Eles são do planeta. E uma questão pública, certamente, dessas matérias, é uma forma de coordenação das decisões. Então, a gente teve várias iniciativas nesse momento de tentar pensar a gente, né? Mesmo as iniciativas acabam sendo locais, nacionais. Por exemplo, no Festival do Desenvolvimento, tem duas grandes iniciativas que são o Finance in Common, um espaço onde vamos desenvolver se envolvem, deles, e também o International Development Finance Fund, que agrega bancos de desenvolvimento. Com relação aos bancos centrais, tem a For Greening, do International System. Teve aquela iniciativa, que no primeiro momento foi muito aplaudida, do McCartney, organizando o capital privado, que a gente está vendo ali uma debandada grande, já vinha acontecendo, ganhou corpo, com uma mudança do governo do Estado do Rio. Então, mas vamos desenvolver o papel de ocupar. Então, eu queria conversar aqui com vocês sobre o próximo, por favor, os bancos públicos, que não são bancos de desenvolvimento. Então, são também um número grande, quase 500 bancos públicos no mundo inteiro, e eles carregam essa capacidade de 4 trilhões de dólares em ativos. Estão espalhados no mundo todo, na América do Norte, do Sul, Europa, e a África e a Ásia. E essas instituições, eles têm um papel histórico muito importante. Eles tiveram um papel, o surgimento de alguns desses bancos se deu no esforço de reconstrução europeia. De instituição de desenvolvimento, uma referência do desenvolvimento. Então, eles tiveram um papel histórico na reconstrução do desenvolvimento nacional, global, sobretudo na América Latina e na Ásia. Então, tem redes de agências, podem ser nacionais e internacionais, podem mobilizar recursos domésticos e, importante, podem criar, por serem instituições universitárias ou comerciais, eles têm capacidade de criação. A gente pode discutir se o timing é adequado, né, para investimento, sobretudo, mas eles podem sim, podem nos levar, sobretudo a partir da existência do plano adequado, atuação mais longínqua. E acontece o seguinte, gente, existe uma diversidade de arranjos de estruturas institucionais,
onde muitas dessas instituições até realizam de desenvolvimento. Então, não tem a lógica de lançar instituições. As institucionalidades, elas resultam do movimento histórico e institucional das várias economias. Mas o que a gente sabe houve um processo importante de desorganização dessas instituições. 70 ganha corpo nos 80, sobretudo onde elas passaram a ser avaliadas a partir da lógica privada, de eficiência privada, todo mundo na discussão de prevenção financeira, e como isso acabou resultando numa desmobilização. De alguma forma, essas instituições, junto com os bancos de desenvolvimento, ganharam vida nova diante da crise financeira internacional. Eu me lembro que, à época, o BNDES recebeu uma comissão de norte-americano, estadunidense, para entender como é que funcionava esse banco de desenvolvimento da criação de alguma coisa nos mesmos moldes e na institucionalidade americana. Então, eles são importantes, né? Eles são importantes e podem vir a ser mais importantes. Então, mais uma vez, gente, eles podem ser motores do credit guidance, não os únicos, mas eles podem ser. Historicamente, eles ocuparam esse papel. Mas hoje, isso pode acontecer e deve acontecer dentro de uma lógica mais ampla, incorporando da crise política. Por favor, próximo. Então, eles são cruciais, tanto para atender os segmentos não atendidos pelo setor privado, mas que continuam sendo relevantes para as economias. Isso aqui, Fernando, eu pus esse slide por sua causa. É uma discussão sobre o papel desses bancos públicos no desenvolvimento, que são como atrás de Campinas, em que nós destacamos, só que esse acho que foi escrito quando da crise financeira internacional, um pouquinho mais, e o papel assumido por essas instituições, o papel anticíclico ainda estava ocupado. Mas, então, a ideia de que função, assim, instituições para enfrentar falhas de mercado, onde o privado não se interessa, não coloca o público. A gente via, dentro de uma perspectiva messiana, um papel mais amplo a ser ocupado por essas instituições, inclusive em economias com o sistema financeiro funcionador. Então, na regulação da concorrência, na criação de novos mercados, na atuação anticíclica, seja para evitar o desenvolvimento de um sistema mais frágil, seja, uma vez esse sistema, essa fragilização tem acontecido para contribuir para a criação de uma rede de segurança. Uma brincadeira na época, chamando isso de Big Government Banks. E agora, a gente agrega a essas funções mais amplas que essas empresas vão construir o papel de atuação diante da crise política. Muito trabalho muito servido para pensar isso. Por favor, próximo. Então, aqui, olha. Sistema de financiamento, desenvolvimento de capital, sistema bancário. Sistema bancário público, sistema público de financiamento. A gente pode pensar um pouquinho mais de perto essas que está chamando de guidance, como falei nos nossos termos, são as políticas de direcionamento, os mecanismos de direcionamento, eles estão, em geral, mas não, realmente eles estão acompanhados de instrumento. Não é assim sempre. A ideia que os mecanismos de credit guidance implicam também o direcionamento de recursos privados para esses setores, áreas, prazos, que sejam entendidos como fundamentais para a política financeira mais ampla, mas há um implicamento importante entre o sistema de financiamento e credit guidance. Mas, mais uma vez, o credit guidance não se limita ao sistema de financiamento. E se eles tiverem um papel importante, histórico, houve uma mudança nos 80, 90, alguns países como a gente conseguiram manter uma institucionalidade, papel fundamental no enfrentamento da crise financeira internacional.
papel importante no enfrentamento da crise da Covid. Então, só aqui um artigo interessante do Alex, que vai nesse sentido, né, do Alex do Roberto, que olha o papel dos bancos de desenvolvimento nesse processo. Então, e agora, ou seja, quando importante, essa institucionalidade pode ser criada e pode ser mobilizada para enfrentar a pandemia. É óbvio que a crise financeira global e a crise da Covid foram momentos temporários, né? Crises detonadas por um contexto entendido como temporário. A crise climática não é um contexto temporário. Então, aí coloca novos desafios para pensar nesse plano. Próximo, por favor. Então, a ideia de Fred Taylor é o protocolo. Tem o papel histórico, como eu já falei, tem os espíritos, sistemas que sistema planetário pode ter, e tem um conceito de Fred Taylor que aparece na literatura, né, aparece em alguns autores, eu gosto muito desse conceito colocado pelo Monique. Por favor, o próximo. Os limites dos instrumentos de qualidade podem ser de uma diversidade muito. Entendi, ela fica muito linda, né? Precisa comprar a cabeça da opinião, parece incomodado. Cara, não sei se feito muito assim, não sei se é um pouco assim. Hã? Não sei. Entendi. Eu tô cuidando com o jogo, né? Mas a gente também viu que mais uma vez fazer referência à aceitação da lei, de trabalho grande da então, que muitos desses mecanismos, que não faz parte da sociedade brasileira, mas na Europa, foram implementados por meio da atuação dos bancos centrais. Então, a gente coloca o terceiro pé do pé, a gente colocou no começo. Quando você fala o papel dessas instituições públicas. Bancos de desenvolvimento, bancos universais comerciais, Banco Central. Banco Central, agências reguladoras, enquanto normativas e até instituições que até exercem e realizam a política monetária com uma colocação, uma preocupação, uma atuação na realização política. Então, são muitos instrumentos, não vale a pena citar. Por favor, próximo. Então, eu já passei de tempo, né? Daquele. Não, foi isso que considerando. Eu sempre falo que vou falar pouco, eu sempre falo muito. Os poucos slides, mas eu não sei. Bom, os exemplos históricos são importantes, então, na Europa, na Segunda Guerra, na década de 80, e na França, um tempo muito importante, esse traço guia Banco Central, né? Mas isso aconteceu no Reino Unido, né? Então, houve momentos em que o Banco da Inglaterra impunha mecanismos de controle de crédito, então, proposta de direcionamento, crédito para estabilizar a demanda, ou seja, tem da questão assim, todas essas coisas são importantes na Europa, foi importante no Japão. O que eu quero dizer é que ninguém está aqui propondo a definição da roda. Esses mecanismos já foram amplamente utilizados em momentos históricos específicos, para o tratamento de questões históricas, seja no passado longínquo, seja no passado recente, como a crise financeira global. Mas, mais uma vez, em situações em que os problemas enfrentados já não agora, a ideia, uma proposta de colocar é óbvio, gente, que não tem nenhuma discussão, usando a definição André, a conversa com os custos, né? Ninguém está combinando com os custos, a gente está aqui no nível das ideias, né? Qualquer movimento desse,
de avanço na institucionalidade de mecanismos de direcionamento são certamente muito contestados e enfrentados pelo movimento privado. Então, pode passar. Então, isso historicamente aconteceu nesses vários países, pode passar, por favor. E tem, não só nos países centrais, mas também nas economias periféricas. Obviamente, que a China, né, tem um outro nível, a gente poderia fazer uma sessão sobre isso, como a Maria poderia dizer, pelo menos uma lembrada. Mas as experiências periféricas também são importantes. Importantes. Na América Latina isso acontece de forma importante. O Chile já teve organismos de direcionamento. A institucionalidade brasileira sobreviveu ao período do desenvolvimento, não só a institucionalidade brasileira de humanitárias, mas a sua associação com o sistema de financiamento. A gente terminou os anos 90 conseguindo ter mantido o BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, como isso, mas um banco muito importante, além de outras experiências e sobre alguns grandes bancos regionais, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. Então, mantivemos essa institucionalidade diferente do que aconteceu no ano passado. Então, pode passar, por favor. Hoje existe, então, os bancos públicos são os únicos, mas são principalmente de políticas tributárias. Então, na década de 90, de 70, eles tinham uma parcela importante nos ativos do sistema monetário, essa comunidade muito hoje, quando a gente já chega na história. Por favor, pode passar a próxima. O que a gente, então, mais uma vez, o que a gente vê hoje? Eu vou terminar para as minhas considerações finais, tá, gente? O que tem acontecido é novas iniciativas têm se resolvido. Novas iniciativas de direcionamento. E isso tem acontecido de forma mais importante em economias periféricas e economias periféricas da Ásia. Então, existem algumas em Bangladesh, Índia, Vietnã, Camboja, por exemplo, Líbano. Então, existe uma comunicação ainda muito avançada. Pode passar, por favor. Pode passar. O Brasil, obviamente, não vou passar em nada, porque falamos de uma institucionalidade que todo mundo conhece. Então, olhando o Brasil e esse arcabouço, sistema combinado com mecanismos mais amplos de direcionamento de crédito, vem sendo historicamente atacados, alguns foram viabilizados por uma questão de preço. A questão é a seguinte: a gente tem que fazer um esforço muito grande para manter isso. E só manter não basta, ele tem que ser transformado. E agora, então, direcionamento, tem hoje regras para crédito, os matadores, por exemplo. Mas você tem crédito direcionado para a agricultura. Não é para a agricultura, não é pensar para a agricultura. Então, a proposta aqui no caso deles, pensar isso numa organização, pelo menos no caso brasileiro, deve ter um esforço para manter, repensar e aprofundar e organizar. Enorme, colossal, né? Não é para tentar sozinho, a gente tem uma das peças para ser. Uma das peças para vamos desenvolver, banco comercial e universitário. Por favor, próximo, então vou para fechamento da a crise climática e a necessidade, coloca a necessidade. É importante desse perdão, precisa ser utilizado. Cabe ao sistema financeiro um papel importante, dentro do sistema financeiro, os bancos, dentro dos bancos, não são todos privados, mas os bancos podem sim ocupar um papel dada a sua natureza. A ideia é que, esses tempos, desde a gestão, não vão só
nossas vidas são impulsionadas e estimuladas. Então, a presença de mecanismos de direcionamento, de guidance, é importante. Essa combinação de sistema com guidance certamente potencializa os dois sistemas. E, mais uma vez, serem repensados a partir dessas ideias, desses desafios enormes que são colocados. Então, os mecanismos podem e devem ser transformados e reforçados para ocuparem um papel mais relevante no financiamento desse esforço, incluir não só públicos, mas privados. É isso, gente. Por favor, é só bibliografia e próximo. Obrigado. Obrigado pela apresentação, professora. Vamos abrir agora para a sessão de perguntas. Eu acho que a gente pode, eu convido a professora Ana Rosa, a gente coletar 3 perguntas e então vamos responder, tudo bem? Então, fique à vontade, por favor. Todos. Eu colocar uma questão, né? Quando a gente tem uma tendência, uma forma positiva, né? Acreditando na capacidade de educação ótima, de estudo por parte da sociedade. Então, é natural, né, que a gente ressaltar as virtudes, né, mas eu acho que tem uma agenda que eu acho que é importante também, né, é de pensar quais são os problemas, os desafios, as dificuldades, né, da cooperação. Né. Eu vou dar um exemplo, né? Naturalmente, se você entender, recentemente, no Corão, fiz um trabalho sobre a analisação do papel do Porto da Amazônia no apoio à sustentabilidade. O Porto da Amazônia é um desses bancos que é banco público, que é banco comercial, e é banco que é feito banco de desenvolvimento. Quando a gente for olhar, abrir os dados, a gente mostrou ali que tem uma óbvia contradição no papel dele, né? De um banco comercial, que tem que rentabilizar a sua carteira, e o papel de alguns programas de apoio à sustentabilidade, particularmente a questão da economia, etc. Né? Então, o que a gente possa ter algum crescimento, né, no apoio ao projeto de sustentabilidade, mas uma clara predominância, né, no apoio ao modelo econômico que está dado. Então, assim, nós só ponto assim, eu acho que a gente tem que estou sugerindo, né, que a gente tornar um pouco mais complexo, né, a análise, sugerir um pouco esse tipo de reflexão. Tá? Mas obrigado pela educação. Bom, boa noite, professora. Eu sou Lázaro Dias, da Unicamp. Professora, eu queria escutar no sentido de que, em que medida os bancos públicos podem, quais os instrumentos para a gente direcionar, quem sabe, a ampliação de uma infraestrutura urbana em vista da educação popular, já também ligada à questão da transição energética, mais sustentável nesse sentido, mas também, sendo importante, a questão do pilar social, que é a inclusão dessas pessoas que, no caso de catástrofe, sofrem ainda mais, como a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Obrigado e parabéns pela apresentação. Boa tarde, obrigado pela apresentação. E você não comentou em uma das passagens da sua apresentação um eventual papel que o mercado de capitais poderia cumprir marginalmente ou não. Eu queria te ouvir se você vê
algum papel dos mercados de capitais como fonte de funding para financiamento da transição. Obrigado. Eu agradeço as questões. Luiz, com certeza, a gente está no nível de ideias, E a Adriana não gosta de dizer que a visão, que me referência a ela, é uma fala dela com relação a Keynes, né? Que Keynes tem uma relação, na cabeça dele, ele trabalha com o Estado platônico. O Estado não cooptado, o Estado que vai entender o seu papel e vai agir dessa forma. É óbvio que existem muitos problemas. E como eu tinha colocado no início, e esse você detectou claro, né? Existem funções e contradições em Banco Universal que tem, mesmo o Banco da Amazônia, tem também específico, o Fundo Constitucional do Norte, então é óbvio que tem realidades da economia local, é óbvio que existem problemas e desafios a serem enfrentados, né? Então, acho que eu entendi a sua provocação da romantização dos bancos públicos. Acho que essa ideia, a gente está pensando aqui, como eu falei no livro, bem amplo, bem agregado de cima, e é óbvio que iniciativas de trabalho, de pesquisas específicas, vão apontar de forma mais clara esses problemas. Não são localizados, não podem ser entendidos, às vezes são gerais, mas não podem ser localizados. E é óbvio, Luiz, que aí eu te pergunto, será que o Basel, o Banco da Amazônia, ele teria que estar preocupado com rentabilidade? Entendeu? Então, é pensar de uma forma um pouco mais sistêmica essas instituições com braços de política financeira, que podem, inclusive, virar o que você foi bem, né? Na verdade, a gente não acredita nessa coisa dos resultados sistêmicos, da otimização individual, a gente não acredita nisso. Mas você tem que ter um conjunto de regras para enfrentar essa história. Vai funcionar sempre, não vai funcionar. A gente está o tempo inteiro pensando. E até trabalhando com o pior, o resultado dessa instituição não necessariamente tem que ser um resultado obrigado. Foi, inclusive, o mote da grande crítica a eles, que levou à desorganização de uma parte do sistema público de financiamento, e a lógica da eficiência privada. Né? Então, com certeza, são funções. Eu estou fazendo aqui uma apresentação que eu não acho que seja ingênua e naiva. É uma apresentação para pensar no todo. E é óbvio que tensões e problemas existem o tempo inteiro. E, assim, cooptação de poder. Então, a gente vê a Caixa, que tem um papel tão importante, que eu vou voltar ela na questão do Lázaro. A gente vê os movimentos, as brigas políticas de quem é que fica com a Caixa. Né? É óbvio, essas instituições como braços de política financeira respondem ao governo central. Então, tinha que ser pensado por uma institucionalidade que é óbvio, como se coloca, ela não é estática, né? Ela vai mudando conforme o sistema muda, que tente, de alguma forma, viabilizar ou minimizar essas tensões de governança da instituição com resultados, com governança política. Então, são muitos os desafios, tá? E eu acho que tem que ser pensado. Nossa, gente, eu não estou... Vocês estavam escutando? Então, isso entendo, mas isso é só uma agenda, né? É uma agenda para ser aprofundada, com certeza. Lázaro, agora você encerrou, porque a gente tem, o Brasil tem, como Minha Casa Minha Vida, um programa colossal de financiamento da educação do interesse social. Qual que é a sua perspectiva? Funciona ou não funciona? A sustentabilidade é uma questão central? Será que tem que construir tanta coisa? Ou, que aí é, inclusive, a briga dos economistas com os utopistas, né, e os arquitetos. A gente sempre pensando nas políticas como geradoras de emprego e renda, e eles preocupados com questões outras, né? Então, de reocupação dos centros, de retrofit, tudo que gera menos emprego
Então, não é uma solução. E a solução que a gente deu aqui, já no momento da crise financeira internacional, no início importante de política cíclica, que foi puxado pelos muitos públicos, fez uma opção, né? E deixando de lado muito do que se tinha discutido e acertado acerca do sistema financeiro, do sistema para aplicação do interesse social. Né? Mas existe sim, é colossal. Quando a gente olha os dados de crédito da Caixa, outro dia eu olhei os dados de crédito da Caixa, a Caixa, apesar de ser, eu olhei ativos, tá? De ser a terceira no total de ativos, né, nesses últimos dados, acho que estão de março de 2025, das informações financeiras trimestrais do Banco Central Público, apesar de ser o terceiro, assim, meio distantezinha do Banco Central e do Itaú, ela é a primeira, de longe, no crédito. Né? Isso certamente vai abrir muito habitacional e dentro habitacional muito. E também a gente tem dentro da institucionalidade o recurso FGTS para financiamento de infraestrutura urbana. Então, a institucionalidade é usada, tá? Melhor que não. Mas essa institucionalidade existe. E o programa de financiamento da educação de serviço social é colossal. Macaíba, assim, tem um esforço muito grande, um esforço muito grande, tem que ter contato. Mas essa apresentação é até meio provocativa, porque o movimento maior é o movimento de mercado de capitais. Então, muitas inovações, muitos instrumentos de mercado de capitais, instrumentos de seguro, isso cresce muito. Mas dentro de uma lógica que nem sempre, talvez não, estou mudando aos termos de pensar no bem geral, tá? Mas não necessariamente motivados ou unicamente motivados com uma massa de riqueza financeira que está sempre em busca de novos ativos. Não estou dizendo que são todas as iniciativas, mas é uma preocupação como é que você vai lidar com isso, lá, na área de educação, mas sim, tem um papel fundamental. O esforço é colossal, não dá para achar os bancos públicos ou os bancos de desenvolvimento vão responder. Não vão. Nem juntando todos os esforços, a gente viu, juntando todos os esforços, crescendo enormemente nos últimos 2 anos, não chega a metade do volume de recursos na estimativa mais conservadora. Né? Se a gente vai lá para 12%, 12 bilhões, que é alguns alargando o que coloca no indicador, então todos os espaços são necessários. Com certeza. Mas não olhei de forma. A discussão fica muito em torno do mercado de capitais, a gente está pensando de uma forma. E também saindo da caixinha, porque o mercado de capitais e banco de desenvolvimento, a gente está pensando também nos outros bancos e também nesses mecanismos circulatórios que a gente está usando o termo da literatura internacional que vai tentar isso. Mas tem uma pergunta. Eu imagino que o mercado de capitais, né, privado, ele vai ter que exercer, né, esse papel, mas o governo vai ter que a priori, criar mecanismos de coordenação e de indução para que o mercado de capitais, em conexão com as empresas, né, as empresas podem lançar, por exemplo, títulos de né? Isso pode ser negociado no mercado primário, secundário, só que vai ter que ter uma coordenação pública no sentido de fazer com que esses fundings sejam de fato direcionados para a transição tecnológica, porque, do contrário, né, o setor privado PSC vai ter apetite ao risco. Né, não vai sozinho, né? Não vai por desejo. O risco é muito maior, né? Concordo, não é um limite, André.
E aí, mais uma vez, né, quem pode ter uma institucionalidade maior, mas os grupos de desenvolvimento podem ocupar essa forma. Eles conhecem o plano global, eles conhecem os atores, eles conhecem as instituições privadas, eles conhecem o mercado de capital. E a aliança circulou na indústria de forma importante no passado. Né? Uma parte importante foi desmobilizada no pós-pandemia. O meu comentário é eu acho que o bairro de Garas é muito importante. Incluir o popular, tanto para se relacionar ao não popular, mais para a classe popular, não lugar, e nós temos eu acho que é bem importante incluir a questão dos manifestações, porque senão a gente vai enfrentar um movimento adicional aqui nós fazemos dos bancos e os caras vão fazer em megacapitais. Além da, vamos dizer, da inovação financeira, né? É banco, mas eu faço para investir no megacapital. E não me parece difícil para fazer o que você fizesse. Tem compulsórios altos para crédito marrom, tem compulsórios negros para crédito meio marrom deles, e tem compulsório baixo sobre crédito para banco. Eu poderia também dizer o seguinte: eu tenho um IOF para os meus capitais marrom, zero do outro e IOF negativo. O imposto de renda também, né? Então, mas eu acho importante porque isso é um movimento forte quando isso é debate, e também vai depender do debate do país. Né? Os Estados Unidos são muito mais importantes. Outro lugar na China talvez não tanto. E só uma acessório, você mencionou nada, sim, o movimento, eu acho que o amigo Aí eu só clicar em interromper a gravação e desligar para casa. até para os quatro então acho que é bem legal fazer ele termina sozinho, já grava, mas obrigado, gente. Eu tô indo para casa e depois ele é lucrativo. Eu tenho um fundo rotativo, como era fácil, que crescimento, ou na versão em que é mais sem recurso, né, posso do mercado, quando alguns fundos mas eu acho que tem que ser um fundo, porque institucionalmente é muito difícil você convencer eu vou operar no prejuízo, entendeu? Inclusive porque aí, de fato, vai virar o seguinte: orçamentário. No prejuízo, o custo tem que vir por equity. Se só tiver um plano mais barato, é um custo direto de rolagem da dívida, mas não um orçamento. Deixaria que tendo lucro no seu spread e fazer a política pública. Boa noite. Obrigado e parabéns pela apresentação. Acho que deu uma organizada boa. Vou fazer uma pergunta de leigo, mas um pouco menos leigo na questão dos bancos. Do direcionamento. Tem um trabalho muito legal sobre isso. Não, e era exatamente isso, acho que foi carona, exatamente isso. A coisa do funding, né? Você não usou o critério do funding do lado do direcionamento pelo funding ou pelas operações ativas e tal. Mas a minha pergunta é de curiosidade mesmo. Isso a gente viu, e o Banco Internacional tem uma certa migração no prazo de formas mais amigáveis ao mercado de captação para setores prioritários. Sendo um objetivo tão prioritário quanto esse, e tão de longo prazo, tão um retorno social. Tem novidades a respeito disso? Na experiência, ou na literatura, ou no clima, a favor ou contra? Porque esse era um ponto muito peculiar e muito favorável ao crédito pressionado. Então, isso mudou bastante. Tem esperança, pelo menos?
Então, eu vou refazer aqui a minha, respondendo. Eu não lembro o seu nome. Deliane. Deliane. Isso você. Não liguei o nome ao rosto. Em nenhum momento aqui eu desprezei a importância do mercado de capitais. Não. A ideia é olhar para um ângulo. Um ângulo tentando direcionar de forma clara. É um ângulo que acho que é fundamental. Precisa regular essa história? Precisa regular essa história. Tem que ter. Tem que normatizar essas operações, tem que colocar preço. Né? Então, uma das formas é colocando a coisa da taxação é um elemento importante. Então, o mercado de capitais, com certeza, é importante. Não dá para abrir mão de nada. O que tem acontecido, e aqui eu conto, não sou fica baixo, mas a gente teve na semana passada um evento bem grande sobre isso, sobre transição, financiamento da transição, foi feito em conjunto pelo Instituto, pela Guia, pelo PAD, estou fazendo jabá do nosso programa. A Fernanda estava lá, o Fernando também, em que muitas, a parte central da discussão das várias sessões era olhar o mercado de capitais. E o elencar de situações que não têm se mostrado de inovações, de novos produtos, que não têm se mostrado muito eficientes no sentido de gerar recursos, direcionar recursos para onde importa, e é óbvio que a clivagem lá era sul-global, passaram fundamental dos fundos, estão no norte global, e a maior parte dos problemas a serem conversados está no sul global. Todos os países que têm feito esforços e conseguido recursos, demandar recursos, esses recursos não chegam na proporção necessária para o sul global. É uma outra série de questões. Mas o que eu estou querendo dizer é só abrir qualquer jornal econômico, tem sempre são muitas iniciativas, né, no mercado de capitais. O que eu estou dizendo aqui é que em mercado de capitais é precificação, você pode até criar norma, você pode taxar, mas a lógica é a precificação do mercado o tempo todo. Né? E isso não basta. A solução por aí, sozinha, não rola. Então, o que eu propus aqui foi um outro ângulo, que é olhar o sistema bancário, e ainda financiamento. Tá? Centrando, né? Sistema bancário, sistema público de financiamento, private equity, também para pegar o carro. Então, mais uma vez, o mercado de capitais é fundamental. Ele sozinho não dá conta, sobretudo dentro dessa lógica, né? de precificação, de negociabilidade, mesmo com taxação. Lembrando, né, gente, esse sistema é um sistema que inova o tempo todo, né, para criar coisas novas, para burlar normas. Então, um sistema dinâmico. E essa é uma lição super importante do risco. Né? Quando a gente busca a ideia de regulação do risco, não tem muitas coisas, mas demorou para entender isso, porque não pensa a regulação estrita, prudencial, desenvolvimento de capacidade. No sistema todo, fala de estrutura, desde a política monetária, desde fazer a política monetária, usando o desconto para poder acompanhar exatamente o que está rolando. Então, mas uma das coisas, uma ideia que a gente ficou muito clara do todo dele é, olha, qualquer acabouço, seja de regulação prudencial, seja de credit guidance, a gente precisa ter sempre consciência daquilo que ele está regulando. E aquilo que ele está regulando está se transformando no tempo todo. Então, é um desafio enorme. Tem que enfrentar uma crise enorme dentro de alguma coisa que não está passiva. Tem regras, eu aceito, vou atuar dessa forma. Então, mais uma vez, mercado de capitais é parte da história. Concordo com você que é difícil vender banco público que tem prejuízo, é óbvio. A gente tem um histórico, né? Um histórico muito importante. Né? Lembrar que até a década de 90 você tinha aquele conjunto enorme de bancos públicos estaduais, que eram sempre bem geridos, não eram. Então, é óbvio que tem um histórico aí, um histórico a ser preocupado.
Por outro lado, nisso eu já escutei de um diretor da Caixa lá, primeira metade dos anos 2000, primeira metade da primeira década dos anos 2000, é velho, né, gente? 20 anos atrás. Mas que disse o seguinte: a Caixa tinha rentabilizado em 4% naquele. Falou, não, é pouco, porque eu sou cobrado do Itaú. Desculpa. Você tem que ter uma lógica diferente. Então, 100% público tem que ter uma lógica diferente. Não significa não ter lógica, não ter governança, não ter regulação provincial. Não significa isso. É óbvio que esse peixe combinar com os custos é mais difícil. Né? Concordo. Mais uma vez, estou aqui ligando de comportamento brasileiro. Acho que foi, né? Tem mais alguma que eu não. A Fê. Tem, na verdade, eu vou fazer a minha puxação de saco hoje normal, que tipo, né? Eu adoro quando fala de muito público, eu sou suspeita para falar. E eu gostei muito desse triângulo, né? Banco público, Banco Central, Banco de Desenvolvimento. Não é meu, não, é do Marroado, tá? Olha, que bacana. Na verdade, não é dele. É a forma como os dados são apresentados. Na verdade, não é dele. É a forma como ele aplicou os dados. Eu gostei. Tudo dentro. Aí eu deslembrei desse jeito. Mas é que quando a gente pensa em rede, por exemplo, eu tenho escrito para a Carmen bastante do Anderson a questão de uma rede de banco multilateral, banco nacional e banco regional. E aí, se tu pegar, faz vários e tu vai construindo essa rede de financiamento da transição climática, né, que é muito rápida, muito grande e muito diferente do que tem que ser. E eu acho que daí, permeando tudo isso, a gente pode pensar no Estado, né, no Credit Guidance, numa coisa assim. Acho que ficou muito bacana essa nova inovação. E a questão do banco comercial criando dinheiro, que daí responde também. Né? Exatamente, responde também o que a Juliana estava falando, que é, de certa forma, o direcionamento de recursos para a transição verde. Mas eu fico pensando, o que tu acha? Porque parte do Credit Guidance também pode ser uma questão de política pública do Tesouro atuando, né? E eu queria saber se tu acha que a gente podia encaixar também nesse plano, sabe, fazer um pronato, como é que é o safra, plano safra para transição, sabe? Claro. E aí, direcionamento para a transição, os recursos da poupança rural, do crédito do depósito à vista também direcionar, não é crédito agrícola em geral, você tem que direcionar realmente em resultados o próprio DIN, né? Não tem o direcionamento do crédito, não sei. Não, direcionamento para o microcrédito também é depósito à vista, né? Depósito à vista, acho que era 2%. Os bancos preferem deixar para as reservas na verdade, era essa a minha pergunta. Eu queria que tu fizesse a tua próxima exposição, fosse pensar, né, no Estado fazendo parte desse triângulo para a gente poder. Você vai muito no sentido da ideia de política financeira. Essas instituições, essa institucionalidade é braço de política financeira. E política financeira é tão importante quanto política monetária, quanto política fiscal. Ela não está nesse bojo das políticas, que não é nível macro, mas é central. É central. E assim, então, mais uma vez, quando vocês vai esse conjunto de mais uma vez, bem, pensando de uma forma o Estado está tudo bem, parte, na verdade, e aí você disse tesouro também é um exemplo, que é um exemplo que eu acho que é mais que é bom, mas que é mais para o mal, né? Quando a gente olha o papel dos planos públicos no financiamento de pequenas e médias empresas. Então, o papel dos bancos públicos lá na crise financeira internacional, a gente já conhece essa história. É a crise da Covid. Então, aquele primeiro momento, o Banco Central faz aquele movimento
de uma oferta de liquidez colossal, que a maior parte dos bancos nem usou. E aí, só que não adianta dar para os bancos, que os bancos são subprestados das grandes. Né? Então, o que efetivamente mobilizou foi o segundo momento para aquelas políticas de crédito. Só que o formato das políticas de crédito é super importante, dentro da institucionalidade dos bancos públicos. Né? O FGO dentro do Banco do Brasil, o FGI dentro do BNDES. O Tesouro vai lá e capitaliza esses fundos, só que como? É um fundo garantidor para o não pagamento desde que estão dentro do programa, com aqueles prazos, com aquelas taxas. É uma forma, que é muito diferente daquela que a gente viu antes, vamos fazer a última instituição. E quando a gente olha bem de perto esses dados, que vão ser publicados semanalmente na época, depois a gente tem o site, o que a gente viu, uma atuação super importante do Itaú, do Bradesco, o recorte era pelo segmento, S1 público e privado. Mas quando se olha, é uma atuação muito forte deles, mas quando a gente destrinchou, a gente viu que para as pequenas eram os dois públicos, a gente conseguia ver que era uma e mais, né? Isso eu sei que muitos desses bancos ofereciam para não, por exemplo, para troca de crédito. Então, não era crédito não. Você, eu te empresto dentro dessas e você usa esse recurso para pagar uma outra linha de financiamento para isso. Segundo o Pronamp, foi para isso. O Pronamp foi um dos lados. O Itaú adotou esses créditos. Mas concordo, assim, é muito grande o esforço, né, cara? Você tocou no ponto super importante, não é só recurso, é organização dessa rede. A gente pode escrever sobre isso. Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a... Pessoal, então vamos encerrar a cátedra Fernando Verde Carvalho. Muito obrigado pela apresentação, professora.